A meditação não termina. A gente para a fase intencional da meditação. Mas ela continua. Continua. Assim como depois de você ir na academia e fazer um exercício, aí que todas as substâncias anti-inflamatórias, vasodilatadoras, anti-envelhecimento, aí que elas fluem muito mais depois da academia do que durante. A meditação não termina. Ela vai virando um estado interno. Aí ela se dissolve. E a gente volta a unificá-la na inteireza do nosso ser. Mas ela só parece que terminou. Uma parte sua continua meditando. Namastê. Eu só tenho algo para dizer porque muitas bênçãos e conhecimentos a mim chegaram. E eu sou grato a tantos que me ensinam, me ensinaram, e a essa energia que vem para tantos, todos nós. Brilhou muito a energia aqui hoje, estava bem forte. Muito. E vocês só ouvem a minha voz porque eu tenho ajuda também. E a gente só tem teto aqui porque a gente tem a Lígia e toda a equipe da Natividade. E vocês só conseguem me ouvir sem usar a terceira visão, porque essas minhas células me mantêm vivo, sou muito grato a elas. Senão vocês iam ter que se concentrar muito para ver o fantasminha. E eu aqui tentando me comunicar. E esse chão que nos sustenta. Um dia, um xamã que foi meu professor me dizia: você já agradeceu as pedras nas quais você pisa? Porque sem elas você cairia no vácuo do espaço? Então essa percepção de que o todo nos abençoa, nos guia, nos sustenta, é uma visão tão diferente do utilitarismo que a gente costuma ter aqui no Ocidente, né? Então vamos conversar um pouquinho disso e de outras coisas. Respira. Tudo bem? Aterrissaram, fizeram boa meditação. Very happy to see you here. Você fala português? A little bit? You do? Sim. Great to see you back here. Welcome. Há uma tendência da mente analítica, que é o nosso lado esquerdo do cérebro, que é uma necessidade de catalogar. E é importantíssimo. É super importante. A gente só consegue construir uma casa porque a casa se diferencia. A casa já não é mais o chão, a casa não é a caverna, a casa não é o espaço aberto. A gente inventou um método de construir telhado. Então, a mente, do lado esquerdo do cérebro, analítico, diferenciatório, é super importante. Mas se a gente tem um lado da gente, que é o catalogar, organizar, rotular e estruturar, ele, por natureza e pelo próprio trabalho, vai nos roubando da inteireza. Se eu começo a observar tanto as minhas falanges dos dedos e fico tão fascinado pela minha mão, eu esqueço que eu sou uma pessoa e que as mãos têm que servir a essa inteireza do meu ser. Então, o lado esquerdo do cérebro adora catalogar e organizar as partes. E o lado direito observa-as como parte de um todo. Quando os bebês nascem, me contou uma neuroanatomista, os dois lados do cérebro têm a configuração que em nós adultos será o lado direito. Os bebês não entendem nada, mas eles veem as cores, sentem os sons, sentem as intenções das pessoas. Mas eles não analisam e nem categorizam, porque o lado esquerdo do cérebro vai se transformando e o direito só cresce. E é o direito que faz a gente gostar de uma música. Porque o esquerdo fala, peraí, que nota foi essa? Não acompanhei, que outra nota entrou? Não, como é que é isso? Peraí. E esse lado esquerdo tem muito pouca capacidade de prazer direto. O prazer dele é reconhecimento de padrões. Mas se você der um beijo e tentar analisar o tocar dos lábios, você não está curtindo o beijo.
e o lado direito do cérebro sente. Então a meditação é um reequilibrar dessa parte nossa que está hiperestimulada, o lado esquerdo do cérebro que controla o lado direito do corpo. No fundo, tanto a parte quanto o todo são importantíssimos. E é muito poderoso estudar a parte, porque aí você tem descobertas utilitárias. Alguém estudou a parte da parafina e separou a parafina de outras substâncias e conseguiu inventar esse tipo de vela. Alguém analisou como é que funcionava a acústica e como é que funciona a transformação de impulsos sonoros em eletromagnéticos e depois magnificados voltarem a ser sonoros, esmiuçou aquilo e criou o equipamento de som. Mas é outra parte humana que vai dizer que som eu vou gerar, que palavras eu vou criar, quanto de mim eu vou dourado na energia a expressar. Então, o pequeno e o específico encontram métodos. E esse outro lado fala, para que eu vou usar esse método? Qual é o real objetivo da minha vida? O que eu estou fazendo aqui? Tem um lado nosso que entende amar, e o outro tenta catalogar o amar. E os dois lados são importantes, importantíssimos. Mas a gente tem hiperestimulação de um, que é o da pequeneza, e é o do detalhe, e é o da catalogação, e é o do rótulo. E o que a gente fez hoje na meditação é baseado, essa meditação foi criada, baseado em um ensinamento chamado Tao, que em português a gente às vezes fala Tao, mas é um T meio D, assim, anasalado. Tao, é o Tao, em chinês. Faz tanto tempo isso, 2.300 anos, que a gente nem sabe mais o que é fato, o que é lenda, mas dizem que Lao Tzu era conselheiro de uma pessoa muito relevante, um rei. E Lao Tzu, depois de muito tempo aconselhando ali o monarca, ou quem quer que fosse, o chefe da aldeia, Lao Tzu falou, chega, eu vou me aposentar. E as pessoas disseram, mas Lao Tzu, o que a gente vai fazer sem a sua sabedoria? E ele disse, mas não é que eu sou sábio, eu observo o fluir da energia. Não, mas o que a gente vai fazer sem você? E ele sentou e escreveu os princípios que guiavam a sabedoria dele. E isso é o Tao. Isso é observar do fluir da energia. E daí foi criada toda uma religião chamada Taoísmo, que depois se misturou com as religiões animistas e ancestrais. Quer dizer, criou-se um monte de rituais sobre os ancestrais e sobre os espíritos locais. E aí se tornou uma coisa distante do ensinamento original. Uma religião interessante, bonita, mas distante. O ensinamento de Lao Tzu é puro. E ele fala coisas sobre o fluir da energia. Uma das coisas que ele nos ensina é: as coisas não são destruídas. Se eu demolir essa parede, ela ainda é, só que ela é agora pó. E isso, esse fluir da energia, é fundamental para a gente ter paz. A energia estagnada em nós causa doenças mentais, espirituais, físicas. E ela precisa fluir, ou aqui na horizontal, ou fluir para o alto, sendo transmutada de vibração. Ela não pode só ficar estagnada. E na nossa ignorância, a gente tenta destruir energias internas. Eu tenho uma energia horrível de uma vez que uma pessoa me tratou muito mal e eu sofri uma violência, e eu tenho essa energia na minha aura interna. Porque, aqui eu digo algo técnico, a nossa energia ao redor, a aura externa, que vai alguns metros, ela muda com frequência. A energia daqui para dentro fica há anos com a gente. A gente tem energias na aura interna. E aí, se você numa sessão de terapia está lá e consegue falar e se libertar de uma dor que você teve há muitos anos, aquela energia começa a sair. Porque o pensamento interage com a energia interage com o pensamento. Mas essas energias internas, na nossa ignorância do Tao, a gente tenta destruí-las. Não quero mais essa lembrança, isso aqui. Não é assim que funciona.
ela pode fluir para fora de você se ela não fizer mais sentido interno. Ou ela pode ser transmutada para o alto. Como assim? Se eu sofri uma violência quando eu era criança, um certo dia, e eu em mim me tornei um sofredor, uma vítima, com toda a justiça, aquela energia é parte de quem eu sou, ela se tornou uma peça essencial de mim. Enquanto eu estou no arquétipo e no conceito vítima, eu preciso dela. A hora que eu conseguir autorizar que ela saia, eu vou deixar de ser vítima. Mas aí o que eu vou ser? Que medo de deixar de ser vítima. Ser vítima foi tão integral meu entendimento de mim até agora. Então eu preciso deixar aquilo ir e fluir para fora de mim. Como que eu faço isso? Quando aquilo não faz mais sentido para mim. Vira uma memória em preto e branco. Não faz mais sentido aquela dor. Não, mas você não foi, apanhou aquele dia, foi horrível, tal, mas não faz mais sentido para mim, eu não sou mais aquilo. Aí a energia flui para fora, é o prata. Mas há energias internas que não só nos trouxeram um rótulo, mas elas levaram a gente em jornadas, em descobertas, em sofrimentos, em triunfos. E essas a gente não vai jogar fora. Mas a gente vai transmutar em uma energia mais elevada. Essas, eu vou dizer, aquele menino que se enganou e cometeu esses enganos é a base da minha sabedoria de hoje. O fato de eu ter ficado tão confuso foi o meu impulso para ir buscar clareza. E a energia violeta vai elevando e transmutando isso internamente. Então veja que nenhuma energia foi destruída. Uma eu deixei ir, porque eu não sou mais aquilo. E a outra eu elevei, porque eu ainda sou, mas uma versão otimizada daquilo, transmutada daquilo. Eu sou a consequência da depuração, da destilação, da elevação, da iluminação daquilo que me aconteceu. Isso é energia violeta. Ou, não, isso passou tão passado que não tem nada a ver com aquilo. Energia prata. Mas nenhuma das energias foi destruída. E parte do que a gente tenta fazer no interno e no mundo externo é segurar. Quanto maior o ego, mais ele quer manter tudo preso, manter o próprio status, manter as próprias dores, manter as próprias estruturas. Manter. E o Tao é exatamente, as coisas fluem, tudo flui. E se não fluir para ir para fora, vai fluir para uma vibração mais elevada. Porque aquilo continua servindo e fazendo sentido para você. Mas agora em nova interpretação, agora em nova luz, agora num novo encaixe, agora em nova vibração. Nossa, Sati, mas só de meditar com essas cores assim, eu já faço isso? Meditar e observar a consciência andam juntos. Então, ao fazer isso, você começa o processo. E aí pode ter certeza que se você fez com intenção verdadeira, daqui a 1 dia, 2, você vai encontrar um momento em que a vida concreta na matéria vai trazer esse teatro para você. Vai te mostrar, olha, você está apegado nesse arquétipo aqui, ó. Lembra aquele dia que a pessoa trapaceou você? Você está aqui no arquétipo do enganado ainda. E aí você o solta. Ou fala, nossa, o enganado é o início do observador atento. Aí você pega e transmuta. Ou você fala, nossa, esse enganado não tem nada a ver comigo. Solta. Então a gente mexe na energia, mas a gente fica atento na matéria, porque tudo que não se resolver automaticamente dentro, e muita coisa só de mudar a vibração se resolve, vai se recriar como teatrinho na matéria. E aí você vai observar e falar, nossa, eu que trabalhei tanto a minha raiva, tem uma pessoa furiosa aqui na minha frente, saúde. Pessoa furiosa na minha frente. Que reflexo meu, uau. E aí você decide,
Solta, não tem nada a ver com isso. Ou transmuto. Esse furioso vai se tornar alguém firme. Então eu vou pegar essa energia da fúria e transformá-la em intensidade amorosa. Eu que decido. Então a meditação vai mexendo com a gente interno. E como a nossa aura e nossa energia criam o mundo externo, as coincidências, entre aspas, começarão a vir até vocês. E aí precisa de atenção e observação para falar assim, ai que bom, é isso que eu preciso resolver aqui na matéria. Porque se não resolver, a energia volta. Aí ela não consegue dar o próximo passo dela. Só vai ser criado na matéria o teatrinho daquilo que não se resolve automaticamente. Porque muita coisa está pronta. E vai se resolver nos bastidores de você. Isso é a interação entre meditar, fazer terapia e observar o mundo para viver uma vida consciente. Esse teatrinho do mundo vem da nossa vibração e do que a gente cria e causa. E aí você vai aprendendo a interagir com ele como uma libertação em cada etapa. Um prêmio, um presente. E aí o Tao flui. E você não tenta destruir nem segurar mais nada. O Tao flui. E aí vem um alívio que é até maior do que felicidade. É estar em harmonia com a natureza e o infinito. Será que eu consegui explicar? Essas aulas só tem aqui, gente, porque é algo tão... é algo tão simples, mas é tão resultante do que eu próprio precisei aprender. Então, tenho certeza que tem gente que vai explicar daoísmo para vocês de uma maneira mais completa. Mas a energia desse encontro da gente é tão sincera, nós pequenos buscadores, e vocês me estimulam a explicar dessa maneira. E por isso eu agradeço a luz que vocês vibram e brilham. Todos, de casa também. Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém aqui, alguém em casa? Maria ajuda. Oi. Não, perfeito. Eu vou repetir o que ela falou porque é muito pertinente. Então, se por exemplo a gente faz um pedido, eu quero ser mais paciente. A chance de você magicamente ficar mais paciente é pequena. A chance de aparecer uma situação que te dá a oportunidade de ser paciente é muito grande. Um grande Swami, um grande monge indiano, chamado Swami Vivekananda, ele dizia que não adianta a gente só falar e não interagir com as energias que se movem. Que a oração sem movimentar a energia, ela é só um pedaço da equação. Então ele falava que não adiantava você ficar parado falando assim, iluminação, iluminação, iluminação. Não vai chegar a iluminação para você. Mas se você colocar a intenção em movimento, essa intenção vai desencadear eventos. Esses eventos trabalharão você. Algumas energias fluirão para fora, outras para cima. E aí tudo começa a acontecer. Tudo bem? Mais alguma coisa? Pergunta, diga. A transmutação acontece pela meditação? Não, a meditação é uma intensificação das energias. Super potente. Então, a energia da transmutação existe em todas as pessoas. Mas, às vezes, um apego nosso, um conforto, um dos nossos defeitos preferidos, aqueles defeitos que a gente tem orgulho, a gente fala, eu sou assim mesmo, uma preguiça, impede que a energia da transmutação que todos temos, ela vibre na intensidade necessária para romper aquele núcleo e elevá-lo. Então a meditação, ela aumenta o fogo. E aí algumas coisas só acontecem com fogo forte. Tudo bem?
Agradeço. Brilhou muito forte a energia aqui hoje. Agradeço aos mestres e mestres maiores, a vocês, ao chão que nos sustenta, às células que me compõem. Eu agradeço. Muito amor por vocês. Namastê, boa noite.